Capítulo 1. Ele me vê. Charlie caiu de suas mãos e joelhos. Ela estava presa atrás de uma fileira de jogos de arcade, apertados no forro entre os consoles e a parede, emaranhada cabos elétricos e plugs inúteis espalhados embaixo dela. Ela foi encurralada. A única maneira fora era passar da coisa, e ela não foi rápido o suficiente para torná-lo. Ela podia vê-lo perseguindo frente e para trás, pegando lampejos de movimento quando ele passou antes as lacunas entre os jogos. Havia espaço suficiente para mover mal, mas ela tentou rastejar para trás. Dela pé ficou preso em um cabo e ela parou, contorcendo-se para desalojá-lo com cuidado. Ela ouviu o choque de metal contra metal e o console mais distante balançou para trás contra a parede. Ele bateu de novo, quebrando a exibição. Em seguida, atacou o próximo, deixando de funcionar contra eles quase ritmicamente, rasgando as máquinas, chegando mais perto. Eu tenho que sair, eu tenho que. O pensamento em pânico era de nenhuma ajuda. Não houve saída. Seu braço doía, e ela queria chorar em voz alta. O sangue foi através de imersão bandagem esfarrapado, e parecia que ela podia sentir isso drenagem para fora dela. O console de alguns pés de distância caiu contra a parede, e Charlie se encolheu. Ele estava se aproximando. Ela podia ouvir o ranger de engrenagens e os cliques de servos, sempre mais alto. De olhos fechados, ela ainda podia ver a forma como ele olhou para ela, ver o pelo emaranhado e o metal exposto por baixo da carne sintética. De repente, o console na frente dela foi arrancado e tombou, jogado para baixo como um brinquedo. Os cabos de alimentação sob suas mãos e joelhos foram arrancados de distância, e Charlie escorregou e tropeçou, quase caindo. Ela pegou-se e olhou. Ela sentiu um breve momento de surpresa, então sorriu para si mesma. O que você esperava? Que todo o lugar que seria inalterada? Um monumento ao momento da sua partida, congelados para sempre em julho de 1985. Bem, isso era exatamente o que ela esperava. Ela olhou para o relógio. Ainda há algumas horas para matar antes de tudo eles se encontraram. Ela pensou em ir para o filme, mas ela sabia o que ela realmente queria fazer. Charlie fez uma curva à esquerda e sentido fora da cidade. 10 minutos mais tarde, ela puxou para uma parada e saiu. A casa apareceu diante dela, seu contorno escuro uma ferida no azul brilhante céu. Charlie se encostou ao carro, um pouco tonto. Ela levou um momento para afirmar ela mesma, respirando profundamente. Ela sabia que estaria aqui. Um olhar através de seu ilícito livro bancários da tia alguns anos antes disse a ela que a hipoteca foi paga, e tia Jane ainda estava pagando impostos sobre a propriedade. Ele tinha apenas 10 anos. Não havia nenhuma razão deveria ter mudado em nada. Charlie subiu os degraus lentamente, tendo na pintura de escamação. O terceiro degrau ainda tinha uma tábua solta, e as roseiras tinha assumido um lado do alpendre, seus espinhos morder vorazmente na madeira. A porta estava trancada, mas Charlie ainda teve sua chave. Ela nunca tinha realmente a utilizado. Como ela deslizou-a na fechadura, ela se lembrava seu pai colocando sua corrente no pescoço. No caso de você precisar dele. Bem, ela precisava isso agora. A porta se abriu com facilidade, e Charlie olhou em volta.
Ela não se lembrava muito sobre o primeiro par de anos aqui. Ela tinha apenas 3 anos de idade, e toda a memória desapareceu juntos no borrão de dor e perda de uma criança, sem entender por que sua mãe teve que ir embora, agarrando-se a seu pai a cada momento, não confiando no mundo em torno dela, a menos que ele estava lá, a menos que ela estava segurando firmemente a ele, enterrando-se em suas camisas de flanela e o cheiro de graxa e metal quente, e ele. As escadas para cima na frente dela, mas ela não se moveu diretamente para eles, em vez de ir para a sala, onde todos os móveis ainda estavam no lugar. Ela realmente não tinha notado isso como uma criança, mas a casa era um pouco grande demais para o mobiliário que tinham, e assim que as coisas estavam espalhadas muito ampla, a fim de preencher o espaço. O café-mesa era muito longe do sofá para chegar, a poltrona muito longe do outro lado da sala para realizarem uma conversa. Havia uma mancha escura nas tábuas de madeira, perto do centro de o quarto, e Charlie deu a volta rapidamente, e foi para a cozinha, onde o armário realizado apenas alguns potes e panelas, e alguns pratos. Charlie nunca tinha sentido uma falta de alguma coisa, como uma criança, mas parecia agora que a enormidade desnecessária da casa era uma espécie de pedido de desculpas, a tentativa de um homem que tinha perdido muito para dar à sua filha o que podia. Ele tinha uma maneira de exagerar tudo o que ele fez. A última vez que ela esteve aqui, a casa estava escura, e tudo parecia errado. Ela estava sendo levou até as escadas para o quarto dela, embora ela tinha 7 anos, e poderia ter ido mais rápido em seus próprios 2 pés. Mas a tia Jane pegou-a como eles parado na varanda da frente, e levou-a, protegendo o rosto como se ela fosse um bebê no sol brilhando. Em seu quarto, tia Jane a colocou no chão e fechou a porta do quarto atrás deles, e disse-lhe para arrumar a mala, e Charlie chorou porque todas as suas coisas nunca poderiam se encaixam nessa pequena caixa. Podemos voltar para o resto mais tarde, disse a tia Jane, sua impaciência vazamento através como Charlie pairou indeciso em seu armário, tentando decidir qual camisetas para trazer consigo. Eles nunca tinham voltado para o resto. Charlie subiu as escadas, indo para seu antigo quarto. A porta estava aberta, e quando ela abriu ela teve a sensação vertiginosa de deslocamento, como se seu eu mais jovem pode estar sentado lá entre seus brinquedos, olhar para cima e pedir Charlie, quem é você? Charlie entrou. Tal como o resto da casa, seu quarto foi intocada. As paredes estavam pálidos rosa, e do teto, que descia drasticamente de um lado, seguindo a linha do telhado, foi pintado para corresponder. Sua cama velha ficou parado contra a parede, debaixo de uma grande janela, o colchão ainda está intacto, embora as folhas tenham desaparecido. A janela estava rachada, cortinas de renda ligeiramente abertos, e apodrecendo vacilou na brisa suave a partir do exterior. Lá era uma mancha escura na água tinta embaixo da janela, espalhando-se para o colchão, onde o tempo tinha chegado ao longo dos anos, traindo negligência da casa. Charlie subiu na cama e forçou a janela fechada. Com um grito ele obedeceu, e Charlie um passo para trás, e voltou sua atenção para o resto da sala, para as invenções de seu pai. Sua primeira noite na casa, Charlie tinha medo de dormir sozinho.
Ela não fez lembro da noite, mas seu pai tinha dito a ela sobre isso muitas vezes o suficiente para que a história tinha feita sobre a qualidade da memória. Ela se sentou e chorou até que seu pai veio encontrá-la, até que ele a pegou e segurou-a, e prometeu-lhe que iria ter certeza que ela nunca está sozinho novamente. Na manhã seguinte, ele tomou-a pela mão e levou-a para a garagem, onde ele começou a trabalhar manter essa promessa. A primeira de suas invenções era um coelho roxo, cinza agora com a idade de anos sentando-se na luz solar. Seu pai o havia chamado Theodore. Ele tinha o tamanho de uns 3 anos de idade criança, seu tamanho na época, e ele tinha pele plush, olhos brilhantes, e um garboso vermelho gravata borboleta. Ele não fez muito, apenas acenou com a mão, inclinou a cabeça para o lado, e disse em a voz de seu pai: "Eu amo você, Charlie", mas foi o suficiente para dar-lhe um observador de noite, alguém para lhe fazer companhia quando ela não conseguia dormir. Agora Theodore se sentou em uma cadeira de vime branco no canto mais distante da sala. Charlie acenou para ele, mas, não ativado, ele não acenou de volta. Depois de Theodore, os brinquedos obtidos mais complexos. Alguns trabalhavam e alguns não, alguns pareciam ter falhas permanentes e outros simplesmente não apelar para Charlie imaginação infantil. Ela sabia que seu pai levou-os de volta para sua oficina e reciclados-los para as peças, embora ela não gostava de vê-los desmantelado. Mas os que foram manteve, daqueles que amava, e eles estavam aqui agora, olhando para ela com expectativa. Sorrindo, Charlie apertou um botão ao lado da cama. Ele deu lugar rigidamente, mas nada aconteceu. Ela empurrou novamente, mantendo-o pressionado por mais tempo, e desta vez, do outro lado da sala, com um cansado rangido de metal sobre metal, o unicórnio começou a se mover. O unicórnio, que Charlie tinha chamado Stanley por alguma razão ela não podia já não me lembro, foi feito de metal e tinha sido pintada de branco brilhante, e tunde ao redor da sala em uma pista circular, balançando a cabeça rigidamente cima e para baixo. A pista gritou agora, uma vez que dobrava a esquina e parou ao lado, onde Charlie sentou-se em a cama. Ela desceu e se ajoelhou ao lado dele no chão, batendo seu flanco. Sua brilhante painte foi quebrado e pelinho, e seu rosto tinha dado sobre a ferrugem, para que seus olhos contemplaram animada para fora de decadência. "Você precisa de uma nova camada de tinta, Stanley", disse Charlie em voz alta. O unicórnio olhou à frente, que não responde. Ao pé da cama havia uma roda, feito de remendado junto metal, que teve sempre a fez lembrar de algo que ela possa encontrar em um submarino. Charlie virou-lhe. Ele ficou preso por um momento, em seguida, deu lugar, girando como sempre fez. Do outro lado da sala de menor porta do armário se abriu, e navegou para fora ela em sua trilha, uma boneca de tamanho infantil tendo uma xícara de chá e pires em suas pequenas mãos como uma oferenda. Vestido xadrez de ela foi ainda crispa, e seus sapatos de verniz ainda brilhava. Talvez no armário tinha sido protegido contra o dano da umidade. Charlie tinha um equipamento idêntico, de volta quando ela eram à mesma altura. "Oi, ela", disse ela baixinho. Como a desenrolada roda, ela retirou-se para o armário novamente, fechando a porta atrás dela. Charlie seguiu até a parede do armário.
Os armários tinham sido construídos para se alinhar com a inclinação do teto, e havia 3 deles. Ela viveu em um curto, que foi cerca de 3,5 pés de altura. Próximo a ele foi um pé de modo mais elevado, e uma terceira, mais próxima da porta do quarto, era a mesma altura que o resto do quarto. Ela sorriu, lembrando-se. Por que você tem 3 armários? John tinha exigido, a primeira vez que ele veio. Ela olhou para ele fixamente, confusa com a pergunta. Porque isso é quantos são, disse ela finalmente. Então, defensivo, ela apontou para o mais pequeno. Essa é uma de ela, de qualquer maneira, acrescentou. John assentiu com a cabeça, satisfeito. Charlie balançou a cabeça, e abriu a porta para o meio armário ou tentou para. O botão parou com um solavanco. Ela estava trancada. Ela sacudiu algumas vezes, mas desistiu sem muita convicção. Ela ficou baixo agachada no chão e olhou para o mais alto mais próximo, seu armário grande menina que ela um dia iria crescer. Você não vai precisar dele até que você é maior. Seu pai diria, mas esse dia nunca chegou. Ele agora estava aberta um pouco, mas Charlie não perturbá-la. Ele não tinha aberto para ela só tinha dado lugar a tempo. Antes que ela se levantou, ela notou algo brilhante, meio escondido sob o aro do trancadas porta do meio. Ela se inclinou para frente para buscá-lo. Ele parecia um pedaço quebrado off de uma placa de circuito. Ela sorriu levemente. Porcas, e parafusos, e pedaços e partes tinha virado-se por todo o lugar, era uma vez. Seu pai sempre teve partes perdidas nos bolsos. Ele iria realizar algo que ele estava trabalhando em torno, configurá-lo para baixo, e esquecer onde era, ou pior, colocar alguma coisa de lado para a custódia, para nunca mais ser visto novamente. Lá foi também uma mecha de seu cabelo agarrados a ela. Ela desenrolou com cuidado do pequeno lábio de metal que foi preso por diante. Finalmente, como se ela tivesse sido pô-lo fora, Charlie atravessou a sala e pegou Theodore. Sua volta não havia desaparecido ao sol como a frente de seu corpo, e era mesmo rico, roxo escuro, ela se lembrou. Ela apertou o botão na base do seu pescoço, mas ele permaneceu sem vida. Sua pele era tênue, uma orelha solta por um apodrecendo único fio, e através do orifício ela podia ver o plástico verde de seu circuito borda. Charlie prendeu a respiração, ouvindo com medo de alguma coisa. Mentira, o coelho disse com um ruído de parada quase inaudível, e Charlie colocá-lo para baixo, com o rosto quente e beliscou o peito apertado. Ela realmente não tinha esperado para ouvir a voz de seu pai novamente. Eu também te amo. Charlie olhou ao redor da sala novamente. Como uma criança que tinha sido seu próprio mágico mundo, e ela era possessiva dele. Apenas alguns amigos escolhidos foram sequer autorizados dentro. Ela foi para sua cama e definir Stanley se movendo em sua pista novamente. Ela saiu, fechando a porta atrás dela antes do pequeno unicórnio chegou a um impasse. Ela saiu pela porta dos fundos para a calçada e parou em frente da garagem que havia se tornado a oficina de seu pai. Semi-enterrado no cascalho a poucos passos de distância foi um pedaço de metal, e Charlie foi para buscá-lo. Ele foi articulada no meio, e ela segurou-lo em suas mãos, sorrindo um pouco quando ela se curvou para trás e para frente. Uma articulação do cotovelo, ela pensou.
Eu quero saber quem que ia pertence. Ela tinha estado neste ponto exato muitas vezes antes. Ela fechou os olhos, e a memória a subjugou. Ela era uma menina de novo, sentado no chão de sua oficina do pai, brincando com pedaços de madeira e metal, como se fossem brinquedos blocos, tentando construir uma torre com os pedaços irregulares. A loja estava quente e ela estava suado, grime aderindo às suas pernas, como ela se sentou em seus shorts e tênis. Ela quase podia cheirar o odor afiado, metálico do ferro de solda. Seu pai estava por perto, nunca fora da vista, trabalhando em Stanley Unicórnio. O rosto de Stanley ainda estava inacabado. De um lado branco e brilhante e amigável, com um olho castanho brilhante que parecia quase ver. A outra metade do rosto do brinquedo era todos expostos placas de circuitos e partes de metal. O pai de Charlie olhou para ela e sorriu, e ela sorriu de volta, amado. Atrás de seu pai, em um canto escuro, mal visível, pendia um amontoado de membros de metais, um esqueleto torcida com queimadura olhos de prata. De vez em um tempo, ele deu um puxão estranho. Charlie nunca tentei olhar para ele, mas como seu pai trabalhadas, enquanto ela brincava com seus brinquedos improvisados, seu olho foi atraído de volta para ela novamente e mais uma vez. Os membros, contorcido, parecia quase zombando, a coisa que um bobo da corte medonho, e ainda havia algo sobre ele que sugeriu enorme dor. Papai? Disse Charlie, e seu pai não olhou para cima de seu trabalho. Papai? Ela disse novamente, com mais urgência, e desta vez ele se virou lentamente para ela, como se não totalmente presente no mundo. O que você precisa, querida? Ela apontou para o esqueleto de metal. Dói? Ela queria fazer a pergunta, mas olhando nos olhos de seu pai descobriu que não podia. Ela balançou a cabeça. Nenhuma coisa. Ele acenou para ela com um sorriso ausente e voltou para o seu trabalho. Atrás dele a criatura deu outra, horrível contração, e seus olhos ainda ardiam. Charlie estremeceu, e se desenhou de volta ao presente. Ela olhou para trás, sentimento exposto. Ela olhou para baixo, e seu olhar fixo em alguma coisa. 3 vides de sulcos no solo. Ajoelhou-se, pensativo, e passou o dedo sobre um deles. O cascalho se espalhou longe, as marcas usadas pesadamente na sujeira. Um tripé de câmera de algum tipo. Foi a primeira coisa estranha que ela tinha visto. A porta para o workshop foi abrir um pouco, convidando, mas ela não sentia vontade de ir para dentro. Rapidamente, ela dirigiu, de volta para seu carro. Estabelecendo-se o assento do motorista, ela parou. Suas chaves foram embora, tendo provavelmente caído de seu bolso em algum lugar dentro da casa. Ela refez seus passos, apenas olhando para a sala de estar e cozinha antes dirigindo-se para o seu quarto. As chaves estavam na cadeira de Vime, ao lado do Teodoro e Urso. Ela espigou e jangueia-los por um momento, não está completamente pronto para deixar o quarto atrás. Sentou-se na cama. Stanley Unicórnio tinha voltado ao redor para a cama antes de parar, como sempre fazia, e como ela se sentou, ela bateu-lhe distraidamente na cabeça. Ele tinha crescido escuro enquanto ela estava fora, e o quarto foi agora lançado em sombras.
De alguma forma, sem a luz do sol brilhante, falhas dos brinquedos, a sua deterioração, foram jogados em relevo. Os olhos de Theodore não brilhavam, e sua pele fina e o ouvido pendurado fazia parecer um vagabundo doentio. Quando ela olhou para a ferrugem em torno de Stanley, seu olho fez com que pareçam órbitas vazias, e seus dentes descobertos, que ela sempre pensara como um sorriso, tornou-se o terrível. Sabendo o sorriso de um crânio, Charlie levantou-se, cuidado para não tocá-lo, e correu em direção à porta, mas ela tropeçou nos trilhos e caiu esparramado no chão, o pé pegando a roda ao lado da cama enquanto ela ia. Houve um zumbido de fiação metal, e como ela levantou a cabeça, um pequeno par de pés apareceu debaixo de seu nariz, vestido de couro brilhante patente. Ela olhou para cima. Acima dela era ela, olhando-a fixamente, em silêncio e sem ser convidado, seu glacis olhos quase aparecendo para ver. A xícara de chá e pires foram realizadas antes dela com rigidez militar, e Charlie se levantou cautelosamente, tomando cuidado para não perturbar a boneca. Ela saiu da sala, pisando com cuidado para evitar a ativação acidental de quaisquer outros brinquedos, e como ela foi ela quase combinava com seu ritmo, recuando para seu armário. Charlie se apressou a descer as escadas, apreendidos por uma urgência de fugir. No carro ela atrapalhou a tecla 3 vezes antes de deslizar no lugar. Ela voltou muito rápido para baixo a calçada, correndo de forma imprudente sobre a grama do quintal da frente, e fugiu. Após cerca de 1 milha, Charlie encostou no ombro e virou o carro para fora, olhando direto à frente pelo para-brisa, os olhos focados em nada. Ela se forçou a respirar devagar. Ela estendeu a mão e ajustou o espelho retrovisor para que ela pudesse ver a si mesma. Ela sempre esperava ver a dor, a raiva, a tristeza escrito em seu rosto, mas eles nunca foram. Suas bochechas estavam rosas, e seu rosto redondo parecia quase alegre, como sempre. Suas primeiras semanas que vivem com a tia Jane, sendo introduzido aos amigos de Jane, ela ouviram as mesmas coisas repetidas vezes. O que uma criança bonita. O que uma criança feliz com aparência ela é. Charlie sempre parecia que ela estava prestes a sorrir, os olhos castanhos de largura espumante, sua boca fina pronta para curva-se, mesmo quando ela queria chorar. O incongruência é uma atração leve. Ela correu os dedos pelos cabelos castanho claro, como se que magicamente corrigir sua ligeira frisinez, e colocar o espelho volta para a posição. Ela virou o carro de volta, e procurou uma estação de rádio, na esperança de música pode trazê-la totalmente de volta à realidade. Ela virou de estação para estação, não realmente ouvir o que qualquer um deles estava jogando, e, finalmente, em uma transmissão com um sediar que parecia estar gritando com condescendência em sua audiência. Ela não tinha ideia do que ele estava falando, mas o som impetuoso e irritante foi o suficiente para abalar sua volta para o presente. O relógio no carro era sempre errado, mas ela olhou para o relógio. Isso foi quase na hora de encontrar seus amigos na lanchonete que tinham escolhido, perto do centro da cidade. Charlie puxou de volta para a estrada e dirigiu, deixando o som da conversa com raiva apresentador de rádio acalmar sua mente. Quando ela chegou ao restaurante, Charlie entrou no estacionamento e parou, mas não estacionar. A frente da lanchonete teve uma janela de imagem ao longo de todo em todo, e ela podia ver direito dentro.
Embora ela não tinha visto eles por anos, ela levou apenas um momento para manchar seus amigos através da janela. Jéssica era mais fácil de escolher para fora da multidão. Ela sempre fechava as imagens com suas cartas, e agora ela parecia exatamente como a sua última foto. Mesmo sentado, ela era claramente mais alto do que qualquer um dos meninos, e muito fina. Embora Charlie não podia ver toda a sua roupa, ela estava vestindo uma camisa branca solta com um colete bordado, e tinha um chapéu Iron empoleirado em seu lustroso, na altura dos ombros cabelo castanho, uma enorme flor ameaçando apontá-lo fora de sua cabeça. Ela estava falando, gesticulando animadamente sobre algo, então ela falou. Os dois rapazes estavam sentados ao lado do outro, de frente para ela. Carlton parecia uma versão mais antiga de seu alto de cabeça vermelha infância. Ele ainda tinha um pouco de um rosto de bebê, mas o seu recursos teriam refinado, e seu cabelo foi cuidadosamente despenteado e mantida no lugar por alguns produtos de cabelo alquímico. Ele era quase bonito, para um menino, e usava um treino preto camisa, embora duvidasse que ele já trabalhou um dia em sua vida. Ele estava largado transmitir em cima da mesa, apoiando o queixo em suas mãos. Ao seu lado estava John, sentado mais próximo para a janela. John tinha sido o tipo de criança que ficou sujo antes mesmo que ele foi fora. Haveria pintar em sua camisa antes de o professor entregou as aquarelas, manchas de grama nos joelhos antes que eles vieram perto de um parque infantil e sujeira sob o seu unhas logo após ele lavou as mãos. Charlie sabia que era ele, porque tinha que ser, mas ele parecia completamente diferente. O grubinés de infância tinha sido substituído por algo fresco e limpo. Ele estava vestindo um bem passadas, luz verde botão para baixo camisa, as mangas arregaçadas e o colarinho aberto, impedindo de olhar muito tenso. Ele recostou-se confiante na cabine, assinando com entusiasmo, aparentemente absorvida em qualquer Jéssica estava dizendo. A única concessão ao seu antigo eu era seu cabelo, que se adere tudo sobre a sua cabeça, e uma sombra 5, uma versão adulta de presunçoso a sujeira que ele estava sempre coberto de como um miúdo. Charlie sorriu para si mesma. John tinha sido algo como sua paixão de infância, antes de qualquer um deles realmente entender o que aquilo significava. Deu-lhe os cookies do seu lancheira Transformers e uma vez no jardim de infância levou a culpa quando ela quebrou jarra de vidro que continha contas coloridas para artes e ofícios. Ela se lembrou do momento, quando ela escorregou de suas mãos, e ela viu cair. Ela não poderia ter movido rápido o suficiente para pegá-lo, mas ela não teria tentado. Ela queria vê-lo quebrar. O vidro atingiu o piso de madeira e quebrou em 1000 pedaços, e as contas dispersas, muitas cores, entre os cacos, e ela pensou que era bonito, e então ela começou a chorar. John tinha uma nota enviada para casa para seus pais, e quando ela lhe disse obrigado, ele piscou para ela com uma ironia além de seus anos, e disse simplesmente, para quê? Depois disso, John foi autorizado a entrar para o seu quarto. Ela deixou-o jogar com Stanley e Theodore, observando ansiosamente pela primeira vez como ele aprendeu a pressionar os botões e fazê-los passar. Ela seria esmagada se ele não gostava deles, sabendo instintivamente que se não o fizesse, ela iria pensar menos dele. Eles eram sua família. Mas John estava fascinado assim que os viu.
Ele amava brinquedos mecânicos, e assim ela o amava. 2 anos depois, atrás de uma árvore ao lado da oficina de seu pai, ela quase deu beijá-la. E então aconteceu, e tudo terminou, pelo menos para Charlie. Charlie sacudiu-se, forçando sua mente de volta ao presente. Olhando novamente a aparência polida de Jéssica, ela olhou para si mesma. T-shirt roxo, jaqueta jeans, preto jeans e botas de combate. Ele se sentiu como uma boa escolha hoje de manhã, mas agora ela desejou que ela tinha escolhido outra coisa. Isto é tudo que você sempre desgaste, recordou-se. Ela encontrou um espaço de estacionamento, trancou o carro atrás dela, mesmo que as pessoas em Hurricane, Utah normalmente não bloquear seus carros, e entrou na lanchonete para encontrar seus amigos para a primeira vez em 10 anos. O calor e ruído e luz do restaurante bateu em uma onda como ela entrou, e por um momento ela foi esmagada, mas Jéssica viu pausa na porta e gritou o nome dela, e Charlie sorriu e passou por cima. Oi, ela disse sem jeito, passando rapidamente os olhos para cada um deles, mas não totalmente fazer contato visual. Jéssica deslizou por cima no banco de vinil vermelho e bateu no assento ao lado dela. Aqui, sente-se, disse ela. Eu estava apenas dizendo a Johnny Carlton sobre minha glamourosa vida. Ela revirou os olhos quando ela disse isso, conseguindo transmitir tanto autodepreciação e a sensação de que sua vida era, verdadeiramente, algo emocionante. Você sabia que Jéssica vive em Nova York? Disse Carlton. Havia algo cuidado com a maneira como ele falava, como se ele estivesse pensando em suas palavras antes ele formou-os. John ficou em silêncio, mas ele sorriu para Charlie ansiosamente. Jéssica revirou os olhos de novo, e com um flash de déjà vu Charlie de repente lembrou que este tinha sido um hábito, mesmo quando eles eram crianças. 8 milhões de pessoas vivem em Nova York, Carlton, não é exatamente uma conquista, disse Jéssica. Carlton deu de ombros. Eu nunca estive em qualquer lugar, disse ele. Eu não sabia que você ainda vivia na cidade, disse Charlie. Onde mais eu vou viver? Disse Carlton. Minha família está aqui desde 1896, disse ele, aprofundando sua voz para imitar seu pai. É isso mesmo verdade? Perguntou Charlie. Eu não sei, disse Carlton em seu próprio registro. Poderia ser. O pai correu para prefeito 2 anos atrás. Quero dizer, ele perdeu, mas ainda assim, que corre para prefeito. Ele fez uma careta. Eu juro, o dia em que completar 18 anos eu estou fora daqui. Onde você está indo? Disse John, olhando seriamente Carlton. Carlton encontrou seus olhos, tão sérios por um momento. De repente, ele se separou e apontou para a janela, fechando um olho como se para obter seu objetivo verdadeiro. John levantou uma sobrancelha, em seguida, olhou para fora da janela, tentando seguir a linha Carlton estava apontando para. Charlie parecia demasiado. Carlton não estava apontando para nada. John abriu a boca para dizer alguma coisa, e Carlton interrompeu. Ele disse, e bem apontado na direção oposta. Ok. John coçou a cabeça, parecendo um pouco envergonhado. Em qualquer lugar, certo? Ele acrescentou com uma risada. Onde está todo mundo?
disse Charlie, olhando para fora da janela e procura o estacionamento para os recém-chegados. Amanhã, disse John, e Jéssica saltou para esclarecer. Eles estão vindo amanhã de manhã. Marla de trazer seu irmão mais novo, pode você acredita? Jason. Charlie sorriu. Ela se lembrou de Jason como um pacote pequeno de cobertores com uma pequena cara vermelha que espreita para fora. Quero dizer, quem quer um bebê por aí? Jéssica ajeitou o chapéu Brinley. Eu tenho certeza que ele não é mais um bebê, disse Charlie, sufocando uma risada. Praticamente um bebê, disse Jéssica. De qualquer forma, eu nos reservado um quarto no motel para baixo pela estrada, era tudo que eu poderia encontrar. Os meninos estão ficando com Carlton. Tudo bem, disse Charlie. Ela estava vagamente impressionada com Jéssica de organização, mas não feliz sobre o plano. Ela estava relutante em dividir um quarto com Jéssica, que agora parecia um estranho. Jéssica tinha se tornado o tipo de garota que intimidados ela, polida e imaculada, falando como se tivesse tudo na vida a descobrir. Por um momento, Charlie considerou voltar para sua antiga casa para a noite, mas logo como ela pensou que a ideia repugnava. Aquela casa, à noite, já não era a província dos vivos. Não seja dramático, ela repreendeu-se, mas agora John estava falando. Ele tinha um jeito de comandar a atenção com sua voz, provavelmente porque ele falou menos frequentemente do que todos os outros. Ele passou a maior parte de seu tempo a ouvir, mas não fora da reticência. Ele foi à coleta de informações, falando apenas quando ele teve sabedoria ou sarcasmo para dispensar. Muitas vezes era ambos ao mesmo tempo. Alguém sabe o que está a acontecer amanhã? Estavam todos em silêncio por um momento, e a garçonete aproveitou a oportunidade para vir para o seu fim. Charlie virou rapidamente através do menu, seus olhos não realmente concentrando-se nas palavras. A vez de Charlie, a ordem veio muito mais rápido do que ela estava esperando, e ela congelou. Ovos, disse ela, finalmente. Expressão dura da mulher ainda estava fixa em ela, e ela percebeu que ela não tinha terminado. Mexidos. Torradas de trigo, acrescentou ela, e a mulher foi embora. Charlie olhou de volta para o menu. Ela odiava isso sobre si mesma. Quando ela foi pega de surpresa, ela pareceu perder toda a capacidade de agir, para processar o que estava acontecendo ao seu redor. As pessoas eram incompreensíveis, suas demandas alienígenas. Ordenação jantar não deve ser difícil, ela pensou. Os outros tinham iniciado a sua conversa de novo, e ela voltou sua atenção para eles, sentindo-se como se tivesse caído atrás de novo. O que queremos mesmo dizer a seus pais? Jéssica estava dizendo. Carlton, você nunca vê-los? Perguntou Charlie. Não é verdade, disse ele. Em torno, eu acho. Às vezes. Estou surpreso que eles ficaram em furacão, disse Jéssica com uma nota de mundana desaprovação em sua voz. Charlie não disse nada, mas pensei que como não poderiam. Seu corpo nunca tinha sido encontrado. Como não tem secretamente esperava que ele pode voltar para casa, não importa o quão impossível porque sabia que era. Como eles poderiam sair à única casa que Michael sabia? Isso significaria realmente, finalmente dando em cima dele.
Talvez que era o que esta bolsa de estudos foi, uma admissão de que ele nunca estava voltando para casa. Charlie estava ciente de que eles estavam em um lugar público, e falando sobre Michael sentido inadequado. Eles foram, em certo sentido, ambos os insiders e os outsiders. Eles tinham esteve mais perto de Michael, provavelmente, do que ninguém neste restaurante, mas com a exceção de Carlton, eles não eram mais do furacão, eles não pertencem. Ela viu isso antes de senti-lo, as lágrimas caindo em seu roteiro de papel, e ela apressadamente limpou os olhos, olhando para baixo, esperando que ninguém tivesse notado. Quando ela olhou up, John parecia estar estudando os talheres, mas ela sabia que ele tinha visto, e foi grato a ele por não tentar oferecer conforto. João, você ainda escrever? Perguntou Charlie. John tinha se declarado um autor quando eram cerca de 6, tendo aprendeu a ler e escrever quando ele tinha 4 anos, um ano à frente do resto deles. Na idade de 7 ele completou seu primeiro romance e pressionou o mal soletrado, inescrutavelmente ilustrado criação em seus amigos e familiares, revisões exigentes. Charlie lembrou-se ela lhe tinha dado apenas 2 estrelas. John riu com a pergunta. Na verdade, eu faço o meu e é o caminho certo em torno destes dias, disse ele. Eu não posso acredito que você se lembrar disso. Mas eu realmente, sim. Ele parou, claramente querendo dizer mais. O que você escreve? Carlton obrigado com a pergunta, e John olhou para baixo em seu roteiro, falando principalmente para a mesa. Histórias curtas, principalmente. Eu realmente tive um publicado no ano passado. Quero dizer era apenas uma revista, nada grande. Eles todos fizeram ruídos adequados de ficar impressionado, e ele olhou para cima novamente, envergonhado, mas agradou. Qual foi a história? Charlie disse, e ele hesitou. Antes de John pudesse falar, ou decidir não falar, a garçonete voltou com comida deles. Todos tinham pedidos do menu de pequeno almoço, café, ovos e bacon, panquecas de mirtilo para Carlton. A comida brilhantemente colorida olhou esperançoso, como um fresco para iniciar o dia. Charlie deu uma mordida em sua torrada, e todos comeram em silêncio por um momento. Ei, Carlton, John disse de repente. O que aconteceu com Fred, de qualquer maneira? Houve um breve silêncio. Carlton olhou nervosamente para Charlie, e Jessica encarou para o teto. John ficou vermelho, e Charlie falou apressadamente. Está tudo bem, Carlton. Eu gostaria de saber, também. Carlton deu de ombros, apunhalando suas panquecas nervosamente com o garfo. Eles construíram sobre ele, disse ele. O que eles construir? Disse Jessica. Há mais alguma coisa lá, agora? Foi construído sobre, ou apenas demolido? John perguntou, e Carlton deu de ombros novamente, rápido como um tique nervoso. Como eu disse, eu não sei. É muito para trás a partir da estrada para ver, eu não tenho exatamente investigada. Poderia ter sido arrendado a alguém, mas eu não sei o que eles fez. Tudo foi bloqueada durante anos em construção. Você não pode mesmo dizer se o prédio ainda está lá. Então, ele ainda poderia estar lá? Jessica disse, com uma faísca de emoção quebrar através. Como eu disse, eu não sei, disse Carlton.
Charlie sentiu luzes fluorescentes da lanchonete olhando para baixo em seu rosto, de repente, muito brilhante. Ela se sentiu exposto. Ela mal tinha comido, mas ela se viu subindo do cabine, puxando algumas notas amassadas do bolso e soltando sobre a mesa. Eu estou indo para ir lá fora por um minuto, disse ela. Pausa para fumar. Ela acrescentou apressadamente. Você não fuma. Ela repreendeu pela mentira desajeitado como ela fez seu caminho para a porta, empurrando passado uma família de 4 sem dizer desculpe-me, e saiu para a noite fria. Ela caminhou até o carro e sentou-se sobre o capô, o metal amassando ligeiramente sob o seu peso. Ela levou em respirações de ar fresco como se fosse água, e fechou olhos. Você sabia que viria para cima, você sabia que teria que falar sobre isso, ela lembrou. Ela tinha praticado na unidade aqui, obrigou-se a pensar de volta para memórias felizes, a sorrir e dizer, lembra quando? Ela achava que estava preparado por esta. Mas é claro que ela estava errada, ou porque ela teria de correr para fora da restaurante como uma criança. Charlie. Ela abriu os olhos, e viu John pé ao lado do carro, segurando o casaco para fora na frente dele como uma oferenda. Você esqueceu o casaco, disse ele, e ela se obrigou a sorrir para ele. Obrigada, disse ela. Ela pegou-a e colocou-a sobre os ombros, e deslizou sobre no capô do carro para que ele se sentasse. Desculpe por isso, disse ela, e nas modas do estacionamento que podia ainda vê-lo corar para os ouvidos. Ele se juntou a ela no capô do carro, deixando uma deliberada espaço entre eles. Elas não aprenderam a pensar antes de falar. Sinto muito. John observava o céu como um avião passou em cima. Charlie sorriu, desta vez não forçados. Está tudo bem. Eu sabia que ia vir para cima, ele tinha que fazer. E justo sou estúpido, mas eu nunca pensar sobre isso. Eu não me deixo. Ninguém sabe o que aconteceu, exceto meu tia, e nunca falamos sobre isso. Então eu venho aqui, e de repente está em toda parte. Eu fui apenas surpreso, isso é tudo. Apontou John e Charlie viu Jessica e Carlton hesitando na porta de entrada para o jantar. Ela acenou-os, e eles vieram. Lembra daquela vez em Fred, quando a merry-go-round ficou preso e Marley, que significa garoto Billy, tinha que manter montá-lo até que seus pais os depenamos? Charlie disse. John riu, e um sorriso apareceu no rosto de Charlie. Seus rostos estavam vermelhos brilhante, chorando como bebês. Ela cobriu o rosto, culpado que era tão engraçado para ela. Houve um breve, surpreso silêncio, então Carlton começou a rir. Então Marla vomitou em cima dele. Justiça doce, disse Charlie. Na verdade, eu acho que foi nachos, John acrescentou. Jessica franziu o nariz. Então bruto. Eu nunca montei de novo, não depois disso. Vamos lá, Jessica, eles limpas, disse Carlton. Eu tenho certeza que as crianças vomitou todo esse lugar. Esses sinais de piso molhado não estavam lá para nada. Certo, Charlie. Não olhe para mim, ela disse, eu nunca vomitei. Nós costumávamos passar muito tempo lá, privilégios de conhecer o proprietário do filha. Jessica disse, olhando para Charlie com acusação falsa. Eu não podia deixar que meu pai era. Disse Charlie, rindo.
Jéssica ficou pensativo por um instante e depois continuou. Quero dizer, como você poderia ter uma infância melhor do que passar o dia todo Fred fazendo pizza? Ela disse. Eu não sei, disse Carlton, eu acho que a música tem para mim ao longo dos anos. Ele cantarolava algumas barras da canção familiar e Charlie baixou a cabeça para ele, recordando a afinação. Eu amei os animais tanto, disse Jéssica, de repente. Eu costumava ir e falar para o coelho, o que era o seu nome? Bonnie, disse Charlie. Sim, disse Jéssica. Eu costumava reclamar com ele sobre meus pais. Eu sempre pensei que ele tinha um olhar de compreensão sobre ele. Carlton riu. Terapia animatronic. Recomendado por 6 dos 7 pessoas loucas. Cale a boca, Jéssica respondeu. Eu sabia que ele não era real, eu apenas gostava de conversar com ele. Charlie sorriu um pouco. Lembro-me que, ela disse. Jéssica em seu pequeno prim vestidos, cabelos castanhos em 2 tranças apertadas, como uma criança para fora de um livro velho, andando até o estádio quando o show acabou, sussurrando fervorosamente para o tamanho real coelho animatronic. Se alguém surgiu ao lado dela, ela foi instantaneamente em silêncio imóvel, esperando por eles para ir embora para que ela pudesse retomar suas conversas unilaterais. Charlie nunca tinha falado com os animais no restaurante de seu pai, ou sentia perto deles como alguns crianças parecia. Embora ela gostava deles, eles pertenciam ao público. Ela tinha seu próprio brinquedos, amigos mecânicos esperando por ela em casa que pertencia apenas a ela. Eu gostei Fred, disse J. Ele sempre me pareceu mais relacionáveis. Você sabe, há um monte de coisas sobre a minha infância que eu não me lembro, em tudo, disse Carlton, mas eu juro que eu posso fechar os olhos e ver cada detalhe do que lugar. Mesmo a goma eu costumava ficar debaixo das mesas. Goma. Ia para a direita, aqueles eram burgers. Jéssica deu um pequeno passo de Carlton. Ele sorriu. Eu tinha 7 anos, o que você quer? Você pegou tudo de mim naquela época, lembre-se Marla escreveu Carlton cheira a pena parede na parte de trás. Você tinha cheiro de pés, Jéssica riu com uma súbita explosão. Carlton deu de ombros, sem se perturbar. Eu costumava tentar esconder quando era hora de ir casa. Eu queria ser preso lá durante a noite para que eu pudesse ter todo o lugar para eu mesmo. Sim, você sempre manteve todos à espera, disse John, e você sempre escondeu sob a mesma mesa. Charlie falou lentamente, e quando ela fez todo mundo se virou para ela, como se eles tinham estado à espera. Às vezes eu sinto como se eu lembro de cada polegada dele, como Carlton, disse ela. Mas às vezes é como se eu mal me lembrá-lo em tudo. É tudo em pedaços. Tipo, eu lembro o carrossel, e que o tempo ele ficou preso. Lembro-me de desenhos sobre os diagramas. Eu lembro-se pequenas coisas. Comer aquela pizza gorduroso, abraçando Fred, no verão, e suor amarelo da pele ficar preso toda a minha roupa. Mas um monte de imagens é como ele acontecido com outra pessoa. Eles estavam todos olhando para ela estranhamente. Fred era marrom, certo? Jéssica olhou para os outros para confirmação. Eu acho que você realmente não me lembra muito bem depois de tudo. Carlton brincou Charlie, e ela riu brevemente.
Certo. Eu quis dizer marrom, disse ela. Brown, Fred era marrom. Claro que ele era, ela podia vê-lo em sua mente agora. Mas em algum lugar nas profundezas do seu recal, houve um flash de algo mais. Carlton lançou-o em outra história e Charlie tentou virar a sua atenção para ele, mas havia algo preocupante sobre esse lapso na memória. Isso foi há 10 anos, não é como se você tem demência aos 17 anos, disse a si mesma, mas era tal um detalhe de base para ter misremembered. Com o canto do olho, ela pegou John olhando para ela, uma expressão pensativa no rosto, como se tivesse dito algo importante. Você realmente não sabe o que aconteceu com ele? Ela perguntou com mais Carlton urgência em sua voz do que pretendia, e ele parou de falar, surpreendido. Desculpe, disse ela. Desculpe, eu não quis dizer para interrompê-lo. Por que eu deveria? O que? Eu não. Sim. Vamos fazer isso.